Esse vídeo tem por objetivo mostrar para vocês uma visão geral do resumo das aulas que nós tivemos na plataforma, que foram 16 semanas, contando com a hoje, mais 4 semanas que teve presenciais no início do ano. Então, em máquinas elétricas, nós tivemos aí, foram três tópicos principais, né? Aí a gente pode colocar aqui, até com foco na teoria de transformadores, né? Pegando a parte de transformador do tipo real, ok? Esse é um tópico do primeiro dos três que eu considero aqui como principal, né? Na semana do dia 1, do dia 1º de junho a 7 de junho, nós tivemos essa aula, né, número 10, que aqui eu trago para vocês, né, a dica, né, que são motores CC. Foi uma revisão desses motores, que aí é considerado como o segundo tópico mais importante aqui da grade. E na semana do dia 27 de junho a 31, que trata-se da aula, da penúltima aula, nós trabalhamos aí nesse conteúdo, né, que é a parte de motores CA, que é o terceiro e último tema da grade de máquinas de corrente contínua e corrente alternada, que se diz respeito a transformadores e motores. Trago aqui para vocês, né, o tema transformador real, né, aí nós encontramos exatamente que são os transformadores na prática. Nós falamos um pouco de perdas no núcleo, né, e perdas no cobre. Apresentamos o transformador em um formato num circuito equivalente. E depois nós seguimos com esquemas de ensaio em vazio, ok? Onde nós seguimos alguns parâmetros apresentando as equações aqui na sequência. Trazemos um exemplo, né? Que aí o senhor pode ver com os detalhes. E no ensaio a seguir nós temos o ensaio de curto-circuito. Seguimos a mesma didática, né? Um esquema representando, né, esse tipo de ensaio. Trouxemos também os parâmetros do modelamento para calcular alguns parâmetros nesse tipo de ensaio. Um exemplo 2, ok? Resolvemos na sequência esse exemplo, demonstrando que no final é considerada como potência de ensaio de curto-circuito as perdas no cobre, ok? No segundo tópico, que trata-se de motores de corrente contínua, aqui temos destaque das aulas anteriores, né, que foram os tópicos abordados, né, iniciando aí o campo magnético, que também é comum para os transformadores. Depois entramos na estrutura e funcionamento, falando um pouco das aplicações dos motores CC, o princípio de funcionamento com vídeo, né? Em destaque a força contra-eletromotriz, com base a lei de Faraday, torque, força magnética, e apresentando aí as configurações principais, paralelo e série. Outras variáveis importantes para o entendimento das máquinas é a velocidade e força, né? Que é a força elétrica que a gente fala aqui de torque. Circuitos equivalentes, equação das máquinas, as perdas e rendimento, ok? Princípio de funcionamento, baseado basicamente no eletromagnetismo, que é criado pelo ser humano, onde você tem a interação de dois campos, o campo permanente
por ter ímãs permanentes, né? E imerso a ele temos uma espira, né? Que com o movimento dessa espira, você vai ter aqui a presença de um segundo campo em torno dessa espira, ou conjunto de espiras. A estrutura do motor CC destaca exatamente, com base no princípio, os ímãs permanentes, e que nós chamamos aqui de estator de campo. E o eixo, que é composto com as bobinas, mais o comutador, e aqui tem uma representação dessas bobinas junto com o comutador, faz parte do rotor, que é a parte girante, chamada também como a armadura. Princípios de funcionamento, é um vídeo que nós temos que nessa aula 8 vocês podem recorrer e fazer a verificação, né, desses detalhes da corrente, da força contra a eletromotriz, da grandeza força magnética chamada de torque e velocidade da máquina. Trouxemos também os gráficos, né, torque e velocidade para a configuração série e também para a configuração em paralelo. Circuitos equivalentes, onde aqui traz a parte móvel, que é o circuito de armadura, e o circuito de campo. Algumas equações, que são as equações aí de máquinas, velocidade, que é a rotação por minuto, que é na ponta do eixo do motor, o fluxo, representado aí no entreferro, o torque, que é a força, né, na ponta do eixo do motor, e as perdas e rendimentos, que é a relação da potência de saída com a potência de entrada. Último tópico, senhores, aqui nós temos assuntos da parte de, propriamente, as partes principais, né? Foi na semana passada, onde a gente viu motores de indução trifásica. Em destaque sempre as principais partes da máquina, que é a fixa e a móvel. E aí nós abordamos velocidade, a síncrona, que está com a sincronização com a rede, 60 Hz ou 50 para alguns países, e a velocidade do eixo do motor. Rendimento do motor, aqui nesse caso agora CA, e a corrente nominal versus a corrente de partida. Os princípios de funcionamento não é diferente do corrente contínua, com o detalhe, né, quando a gente fala não é diferente, o princípio é os dois campos que se interagem. A forma com que ele vai funcionar é que nós temos aí uma fonte elétrica em corrente alternada que vai produzir esses campos. No estator, nós vamos encontrar a velocidade síncrona, que está relacionada ao campo magnético girante. Já no rotor, nós temos a velocidade na ponta do eixo, velocidade do motor, que é produzido pelo campo induzido. Por consequência, esse campo induzido ele é criado através do campo, por indução do campo magnético girante da parte do estator. Nós entramos aqui nas fórmulas da velocidade síncrona, né? Velocidade na ponta do eixo do motor. Em destaque a gente pode encontrar frequência de rede, número de polos e escorregamento. Lembrando que o escorregamento
é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade no eixo. Por sua vez, quando a gente está falando de rendimento do motor, nós pegamos variável potência, onde aqui você tem aqui, ó, potência mecânica e potência elétrica, que devem estar na mesma unidade, para identificar o aproveitamento da potência da máquina. E finalizamos aqui com o comportamento da corrente de partida e a corrente nominal. Dados IP sobre N, né, é o fator de relação entre a corrente de partida e a corrente nominal, onde P é a potência em watts e N rendimento. O F é o fator de potência, que é o cosseno φ da máquina, a relação aí que é o ângulo entre corrente e tensão, ok? Deixando esse vídeo aqui como orientação para vocês terem aí a visão geral das últimas aulas ou das aulas como um todo e poder fazer a atividade proposta, ok?